Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Bom, tem alguns pontos que eu anotei aqui. Você disse que via esqueletos quando era criança. Apoie o Pois nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. um Como? esqueleto Esqueleto assim, em sabe? pé junto de você ali? Só sentado, sentado. Sentado onde? Você é nordestino, você é nordestino. Você conhece aquelas camas de lona? Aquela cama que Conheço. ela, né? Então, É, a cama de aquelas lona, camas de campanha que era eu não sei dobrável qual é o assim? nome que dá. Isso, é dobrável. Aí ela É, fecha, né? Quando você abre, fica a lona aberta, tipo uma você rede para feito uma você rede. deitar. É. Isso, isso. Aí tinha uma cama encostada lá no meu quarto. Aí já vem aquela porcaria daquele falta de ar. Aí eu, ai meu pai do céu, começou, eu sinto, eu ficava apavorada. Aí, mãe, me Uhum. ajuda, mãe, me ajuda. E minha mãe sempre desesperada, tadinha comigo. Quando eu abro os olhos, Paulo, tem um esqueleto me olhando. Um buraco nos olhos e os dentes escancarados, rindo para mim. Ai, pronto, meu Jesus. Foi a noite de terror. Foi a noite de terror. Aí, assim, tipo assim, coisas. Uma vez eu vi, Paulo, uma coisa muito sinistra que aconteceu. Eu vi um gato subir na parede durante a noite. Um gato preto subir na parede. Lá de cima ele botava aqueles olhos de fogo. Hum. Mas não foi sonho, não foi sonho. Eu vi e eu não sei o significado disso também. Você Não estava sei dizer para acordada você. quando viu um gato. Estava dormindo, quando eu abri os olhos, o gato estava subindo. Não sei, eu fui muito atormentada. E Uhum. esses dias, Paulo, eu acordei durante a noite e vi uma luz verde no meu quarto. Aí eu pensei, né, que a cortina do meu quarto é verde, eu achei, deve ser a luz que está ultrapassando o tecido. Ah. Mas a luz estava parada no mesmo lugarzinho, daqui a pouco ela começou a se mexer. Aí eu, tá se mexendo. Paulo, eu cheguei lá, estendi minha mão e a luz veio para minha mão. E ela foi se Uhum. transformando, foi se dividindo e foi percorrendo o Uhum. meu corpo. Se transformou em vários pedacinhos e percorreu o meu corpo. Passou até pelo meu rosto. Eu não sei te dizer o que é isso também. E Uhum. apareceu umas 3 vezes seguidas. Só que a última vez que ela apareceu numa forma que eu não sei te explicar. Eu vi um livro normal, Ah. na capa, do lado, um livro aberto, Paulo, deixa eu te mostrar aqui mais ou menos, um livro aberto. Desse lado aqui tinha uma coluna. Tá aparecendo aí? Não? Ai, eu tô perdida aqui. Ó. Tinha uma Tá coluna de aparecendo. um lado, aqui, ó, dos dois lados, uma Uhum. coluna. Em cima Certo. dessa coluna tinha 2 tochas, tipo a tocha olímpica. Uhum. Tem a tocha olímpica? E Sei. duas colunas do lado, parecia uma cor assim meio dourada, a coluna, meio um branco assim misturado com umas listras, assim meio dourada. Uhum. Duas, duas, duas tochas, tipo tochas olímpicas, e um livro antigo. Aí percorreu, foi subindo assim, subindo e sumiu. Eu não sei dizer o significado, Uhum. não sei te explicar. Bom, Mas assim, é, alguém da sua família tinha alguma ligação com a Umbanda quando você era criança? não, o meu pai, ele era Rosa Cruz, quando ele era Ah, era novo. Rosa. Depois, Uhum. Rosa Cruz, depois de idoso, ele Porque eu não. já vi, eu já vi outro relato da pessoa ver uma caveira junto, né? E a pessoa era Uhum. ligada a Umbanda, ela disse que aquele era Exu Caveira. Sangue Era de uma Jesus. Ai, entidade da Umbanda, Exu Caveira. aham, Só que Exu meu Caveira, para quem não conhece, né, acha que é uma coisa do mal, né, alguma coisa do demônio. Mas ele disse que não, Exu Caveira era uma entidade boa. Mas ele se apresentava com aquela aparência de caveira, né? Para Deus. ele. Mas que era uma entidade que era uma coisa boa, mas só é mal interpretado. Aí quando você falou que viu uma caveira, eu digo, Caveira sentada, sentada. é, pode ser que Bem, seja essa entidade aí da Umbanda. Por isso que eu perguntei se tinha alguém ligado à Umbanda. Eu não não, na minha conheço família. muito, né? Não tenho muito conhecimento, mas já ouvi falar
desse Exu Caveira e que não é nada do mal, não, é do bem, apenas ele tem essa aparência. Assustadora. Eu tive também uma experiência, Paulo, com um menino, neto do meu esposo, né? Ele foi criado pela gente. Esse menino estava dormindo com a gente. Aí ele começou a dar gargalhadas, igual a pombagira. Gargalhava mesmo. Ele não tinha 7 anos só. Daí ele se levantou e falou: eu só vou sossegar quando o sangue rolar. Aí nisso eu fiquei apavorada. Eu chamei meu esposo, balancei meu esposo e ele dormindo no sono profundo. E o menino outra vez incorporou e olhou e falou: só vou sossegar quando o sangue rolar. Uma coisa muito, sabe? Eu tive algumas explicações assim no centro espírita, que quando você é médium, você é tipo um portal. Pode entrar espíritos bons e espíritos ruins através é verdade. de Você então, através da sua energia, muita coisa acontece. Né? É como se eles pudessem entrar por ali, é um portal mesmo. É um portal. Do jeito que eles me explicaram dessa Mas forma. essa criança Eu sou portal. que você disse que acordava rindo e dizendo só vou sossegar quando ver sangue, ela era o que? Sua? Era um conhecido, né? Neto do meu marido. Hoje ele Isso é adulto. não passou disso, né? Ou teve alguma explicação para esse caso? Não teve. E hoje ele é adulto e ele é da Umbanda, né? O candomblé. E não sei, isso aí eu não mexo não, eu tenho medo. Existe uma coisa, não sei se você já ouviu falar, chamada egrégora. Egrégora, que é como se fosse uma nuvem, assim, uma região de energia. E essa energia é formada pela energia das pessoas que lidam com ela, né? Então, digamos, uma igreja tem uma egrégora em torno dela, que é aquela energia. Uma igreja católica tem a energia dos santos católicos, né? E se, digamos, a família tiver ligação com a Umbanda, então ela forma uma egrégora ali em torno dela com a energia da Umbanda. Então começa a ter manifestações relacionadas com aquelas entidades da Umbanda. Se for budista, aí já vai aparecer entidades, deidades relacionadas com o budismo. No hinduísmo também tem as suas. Então, de acordo com aquilo que está ali em torno daquela família ou daquela pessoa. Aí... Tipo um imã, né? Tipo um imã. Que atrai, então, né? Por isso que você disse assim, a criança ficou rindo como se fosse uma entidade, né? Às vezes tem coisas ali na família, né? Rolando que tem a ver com isso. Na verdade, a família dele toda é desse espírito, né? Da Umbanda. De Umbanda, candomblé. A família do meu esposo, todos eles são. Então, pode ser que seja isso. Não quer dizer que seja bom ou mal. Apenas eu estou assim, identificando que é a energia que gira em torno daquele sistema, né, de crenças. Aí aquelas deidades, aquelas entidades começam a se manifestar de acordo com a egrégora. Mas não quer dizer que seja bom ou mal, não. Não, cada um seu cada um. Bem, eu sei que você falou que sua mãe, né, estava com a boca costurada. Isso. E não poderia revelar alguma coisa que ela estava querendo revelar. É como se ela estivesse infringindo uma regra, né? Isso. Infringindo e o interessante, Paulo, se eu te cortar um pouquinho, o interessante é que depois eu fiquei me perguntando por que ela não usou a mente para falar comigo. Porque quando eu sonho com minha filha ou com outras pessoas, eles usam a mente para falar comigo. Aí depois me veio o entendimento, né, que o desespero dela era tanto querendo me alertar, né, para poder salvar a vida da neta, e ela esqueceu que ela tinha mente para falar comigo. Então ela queria falar queria verbalmente contar. E não sei, ficou limitada, né? Isso aí me lembra o seguinte, que quando a gente vem do mundo espiritual para cá, a gente vem com uma programação de vida, coisas que tem que acontecer com a gente, experiências que a gente tem que viver.
E que Isso. as entidades que estão do outro lado, elas não interferem, elas não interferem de modo a mudar o nosso destino, né? Ou mudar a Uhum. nossa programação. Pelo contrário, elas nos ajudam a voltar para o nosso caminho, para o nosso trilho, para a gente encontrar o nosso destino, para a gente encontrar a nossa programação, fazer aquilo que estava planejado, né? Elas nos ajudam É. assim. E se alguém de lá quiser infringir a regra, dizer, não, mas eu tenho que salvar, interferir para não acontecer tal coisa, né? Não, Aí ela não, pode estar interferindo no livre-arbítrio, no destino, alguma coisa assim. E isso pode ser uma quebra de uma regra que existe no mundo espiritual, né? por esse motivo que o senhor lá falou que sua mãe será punida, porque ela antecipou o seu sofrimento. Ela Então, o interferiu desespero e dela, termina prejudicando. pois é. É Aí, por isso que pelo o mundo. pouco, Paulo, Como? pode falar, pode Eu ia falar. dizer, é por isso, eu ia dizer assim, é por isso que no mundo espiritual tem tanto mistério. Às vezes eles dão uma dica, mas não falam claramente, ou então dá um sinal, mas não diz. Por que, que não falou exatamente o que era? É porque eles não É, podem interferir muito, eles têm que ser muito pois é. cuidadosos, né, na hora de passar uma informação para a gente, para não interferir no E destino, no livre-arbítrio, no karma, seja lá o que for o nome que a gente der. Né? hoje eu estudo muito a respeito do assunto, eu pesquiso, assisto bastante vídeo, até consigo entender, né, Uhum. o que acontece mais ou menos em nossa volta. Nós somos cercados de espíritos, né? Em Sim, nossa com volta certeza. nós temos protetores, nós temos os nossos guias protetores, né? Uhum. Só que a gente É. não vê, a gente não vê. Eu vejo É. casos das pessoas têm EM, que quando chega lá, encontram, né, aquela pessoa, aquele guia que está protegendo ela. No meu Uhum. caso, o rapaz falou que era essa senhora Sim, evangélica, que era meu guia espiritual. Não sim, sei se é sim. verdade. Aí eu Uhum. tive uma coisa que foi assim, mais sinistra ainda, né? Eu estava Uhum. chorando muito, sozinha, chorando muito, como sempre. Daí uma voz, Paulo, falou aqui dentro da minha cabeça mesmo. Fica tranquila, você só vai ficar aí até o mês de outubro. Eu te juro, até o mês de outubro, quer dizer, a gente já está no mês de outubro, né? Mas Faz tempo assim, isso? que sim, foi em maio que eu sonhei, final de maio, Fica tranquilo, vocês vão ficar aí até o mês de outubro. então até o mês de outubro. Aí eu penso assim, mas não sei se nesse planeta, nesse plano espiritual, né, como a gente fala, nesse plano, nessa situação, também não sei, né? Porque depende da forma que é interpretada. É. Não, o Mas o mais mais incrível, provável. É. Eu ia se dizer for que o mais tudo bem, provável é que seja a situação que estava lhe pode atormentando, ser aquela situação. Só vai atormentado. ficar nela Pois até é, outubro. pois é, até outubro, até o dia 31 de outubro. Então, Paulo, a voz que eu ouvi era uma voz tão linda, Paulo. Uma voz, olha, eu nunca ouvi na minha vida uma voz mais linda que aquela. Essa que falou isso sobre Uma, outubro? essa que falou no mês de outubro, que eu só vou ficar aqui Hum. até outubro. Mas uma voz, se eu tivesse que falar para você, se eu tivesse que comparar essa voz, eu diria que foi a Virgem Maria. Juro para você. E olha que, como evangélica, você sabe que evangélico não gosta de tocar no nome da Maria. É. Hoje eu falo abertamente, porque não existe voz mais linda do que aquela que eu ouvi. Era uma voz feminina. Ai, era uma voz feminina. É uma coisa assustadora com o que eu vou te contar agora. Semana passada, eu estava gravando um vídeo, sabe, contando para as pessoas as minhas experiências. E no que eu estou falando, essa sala passou um clima tão lindo, Paulo. Uma paz tão grande que na hora que eu estava gravando, eu travei. Eu falei, Uhum. gente, o clima aqui está tão gostoso. Tem uma paz tão grande aqui. Imediatamente, alguém tocou no meu rosto, acariciou meu rosto. Ali eu Uhum. comecei a chorar. Comecei a chorar em frente às câmeras, eu não sei te explicar, tá? Quem me Uhum. tocou, não sei te explicar. Mas ali, ao vivo, enquanto eu gravava, eu fui tocada por alguém. E foi muito Uhum. lindo. Eu São vi esse coisas vídeo. inexplicáveis. Tá no seu Facebook, né? Tá no meu Facebook, pois é. Foi muito lindo, foi Inclusive, muito depois, se lindo. você quiser deixar o endereço do seu Facebook, você pode me passar que eu coloco na descrição do vídeo, que alguém pode Ah, eu vou querer entrar em sim, contato ou com querer assistir certeza. os seus vídeos lá diretamente, né?
Tudo bem, tudo bem. Foi muito lindo mesmo, e aquilo ali foi a maior prova de que realmente a Virgem Maria falou comigo. Foi a coisa mais Agora é linda do mundo. interessante, por que você relacionou isso com a Virgem Maria? Não poderia ser um Pela espírito de uma voz, mulher, outra mulher? pela voz, pela voz. A voz, Paulo, é a voz, É, eu não sei, é a voz mais linda que você possa imaginar, que uma pessoa não, que um ser humano não pode ter. É a voz mais sim. linda do mundo. A Uhum. voz mais linda que eu já ouvi na vida. É uma Aí lhe canção, veio Paulo. essa ideia, é a Virgem Maria, no caso, né? Por É a conta Virgem disso. Maria. É a Virgem Maria. E no vídeo eu estava falando exatamente da experiência que eu tive com a voz dentro da minha Ah, cabeça, e no momento eu estava associando a voz dela à Virgem Maria. sim, Aí, sim. como eu estava falando da minha mãe e da Virgem Maria, eu digo, não foi minha mãe, porque quando eu vou ter contato com minha mãe, a primeira coisa que eu sinto é a cheiro de flores. E não foi Uhum. cheiro de flores que eu senti dessa vez. Foi aquela paz, uma coisa incrível, uma paz Sim. incrível que eu senti aqui nessa casa. Uhum. Outra coisa que aconteceu, essa mesmo, eu nem sei se eu devo contar, mas tudo bem, vamos lá. Eu estava indo num certo lugar, né, no trabalho do meu marido, e lá peguei um dinheiro para ir ao médico. Quando eu estou saindo, uma voz fala no meu ouvido, volta e abre a porta do banheiro. Voz masculina. Daí eu, por quê? Aí tento seguir a voz, volta e abre a porta do banheiro. Você tem noção, né, do que é que eu vi lá dentro. Ele tinha Uhum. acabado de sair do banheiro, flagrei. Imagina. Não tem como negar, Paulo. São coisas inexplicáveis, mas É. coisas acontecem. Uhum. E Pois por eu é, você. ter ficado muito tempo calada, sabe, assim, com medo de contar, eu É. busquei resposta nas religiões e todos falavam a mesma coisa, coisa do diabo, irmã. A senhora tem que orar mais. Eu li essa Bíblia noite e dia, Paulo. Eu li a Uhum. Bíblia noite e dia para ver se eu me livrava dessas coisas. Não tem como. Você tem dom, Uhum. é seu, acabou, não tem como se É. livrar. Daí, depois eu fui no programa de rádio, que meu filho trabalhava, fazia um programa infantil. Aí chamaram um padre, um pastor e um espírita para tentar decifrar o que estava me acontecendo ali, né? O que sonhar com a minha mãe, que falou que a minha filha iria morrer. Ah, Daí sim. o pastor falou que eu estava sendo induzida por Satanás a acreditar em coisas que não existem. Uhum. O padre falou que eu precisava de um psicólogo para fazer um tratamento com o psicólogo pela situação que eu passei. Era até Sim, admissível. eram traumas, né? Era trauma. Não sabe explicar, né? Daí o espírita falou, essa história mais linda que eu vi de amor de mãe e filha. Mesmo estando distante, a filha se preocupa com a mãe, vem consolar a mãe. Aí quer Uhum. dizer, Pois é. eu não tenho como fugir disso, nem quero, e nem É. quero, nem quero. É um dom que Deus me deu, só que eu não sei ainda em que usar, como usar esse Uhum. dom, qual o objetivo desse dom. Olha, Alertar as pessoas, eu acho, né? o que eu sei é o seguinte: o mundo espiritual ele tem vários níveis, né? Tanto desde de níveis menos evoluídos, com espíritos trevosos, no caso, né? E aqueles mais evoluídos, eles vão para outros níveis, até chegar em níveis de espíritos muito elevados e benéficos, né? Para todos. Aí, quando você funciona como uma espécie de antena, onde você estiver, você vai captar aquelas energias daquele lado. Então, se você está alimentando em você uma vibração muito baixa, digamos, de rancor, de ódio, de raiva, de maldade, de materialismos, de querer fazer mal ao outro, tal. Então você é uma antena, você vai canalizar espíritos dessa natureza e vai ter experiências ruins. Talvez você não possa ajudar pessoas estando nesse nível. Você Você, pode até prejudicar pessoas, né? Fazer trabalho, desejar o mal e aquilo acontecer com a pessoa. Mas se é, você elevar o seu nível para uma vibração melhor, digamos, sentimentos melhores, vibração é sentimento, né?
Aí você tem Ok. sentimentos de perdão, de amor, de compaixão, de solidariedade, de orar pelas pessoas para que elas se melhorem, até mesmo por aqueles que fazem mal a você. Se alguém faz um mal a você, então, em vez de desejar Eu o mal a ele, aprendi. você Não, ora de por jeito nenhum. ele, não é? Aí você Aham, vai de vai jeito. estar vibrando numa energia alta e você só vai atrair, né, espíritos bons, evoluídos. Aí sim você vai poder ajudar outras pessoas estando nesse nível. Porque você vai Isso. estar vibrando num nível elevado. Então, essa sua ferramenta, né, que é um dom que você tem, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Depende de onde Também, você estiver, também, o que você estiver com fazendo com ele, né? certeza, com certeza. Assim, as pessoas que têm esses dons, geralmente têm dom de cura, têm dom de levar a palavra para as pessoas. Aí eu falo com É. Deus, para que eu tenho isso se eu não sei como usar, né? Então, hoje em dia, a semana passada, já 2 vezes, na verdade, eu já fui no centro espírita, Allan Kardec, fui Uhum, 2 vezes já. Né? Minha uhum, vizinha, vamos. Chega lá, tomei passe e tudo mais. Não fiquei com medo, sabe, que eu tinha pavor de imaginar é. aquele lugar. Agora Ah, já não tenho medo de entrar. é. Mas você sabe o seguinte, você tem um canal aí aberto para o mundo espiritual. Sabe que o mundo Tenho espiritual é repleto de seres, de entidades. Então, você bons e pode se maus. conectar com eles através da oração, através da Eu meditação, faço isso. através de uma Até conversa, porque, Hum, até porque eu não quero nenhuma ligação com dogmas, eu não quero, sabe, nenhuma ligação com religiões. doutrinas, né? Graças a Deus, doutrinas nenhuma, porque eu já me libertei disso. Uhum, A coisa mais difícil da minha vida foi conseguir me libertar. Porque, é, Paulo, quando você é evangélico, você não pode nem tocar em certos assuntos. E eu uhum, fui evangélica praticamente a minha vida toda. Então, sim, sim. mesmo quando eu não estava na igreja, a minha mentalidade era cristã, eu não aceitava essas coisas. Eu, Uhum, eu tive assim, foi muito difícil a aceitação de que não tem jeito, é seu dom. Aí eu é. falei, bom, seja feita a vontade de Deus, Pois é. seja Aí feita a a vontade de gente, Deus. você pode se ligar a uma instituição religiosa para fazer isso através da instituição, mas aí você vai ficar limitada, só pode fazer daqui É, para cá, pois né? é, pois é. Esse é o problema. Esse é o problema. É você É, ficar ali doutrinado, atender naquele lugar e não pode. Por é, exemplo, quando eu era evangélica, eu limitava a falar com meus vizinhos. Um vizinho que bebia, eu nem chegava perto. Fumava? uhum, Não, pode chegar perto daquele. Então tinha aquela, sabe, você tinha que conviver com os irmãos, com pessoas que tinham é, mentalidade cristã. Eu ficava uhum, limitada mesmo. Eu era uma exato. pessoa egoísta, Paulo. Eu era uma pessoa Uhum, muito egoísta, porque como cristã eu achava que eu era exclusiva, eu era melhor do que escolhida os de outros, né? Deus, É, melhor que eu me achava prepotentemente melhor que os outros. uhum, Eu te falar é, uma coisa, eu cheguei ao ponto de jogar no lixo uma sandália que a minha mãe me deu, porque a irmã chegou para mim e falou: olha, sua mãe, ela frequenta o Allan Kardec, o Espiritismo. uhum, sim, Se você levar esse presente para sua casa, o diabo vai entrar na sua casa. Porque você, como testemunha de Jeová, você está protegida. Mas se você leva um objeto para sua casa que a sua mãe lhe deu, você está uhum, abrindo a porta para o diabo. Você tem é. noção? É, Tive que jogar acontece fora. dessas coisas. Então, se você Eu, for independente e se relacionar, né, bem com as entidades, você pode orar, você pode eu faço meditar, isso. mas desde Felizmente. que você esteja no amor. Está no amor, está no bem, pode fazer É qualquer o que coisa. importa. É o que importa, com toda certeza. É isso que Uhum. importa, é você fazer o bem para as pessoas. É, Porque quando você está num local onde você só pode fazer o bem para certo tipo de pessoa, só para os irmãos, tá o fazendo vizinho está morrendo de distinção, né? fome. O vizinho está É, morrendo de fome. Mas você não tem nada com isso, porque está é, pagando o que fez nessa terra, ou porque não buscou a é. Deus. Ah, tá Olha, assim porque quer assim. Jesus foi quem deu os melhores exemplos de que nós não devemos discriminar pessoas, E né?
foi Por exemplo, criticado, aquela né, história do por se samaritano. misturar. Isso, Aquela história do samaritano, do bom samaritano, né? Que tinha um homem ferido na estrada e passou um sacerdote judeu, né? Olhou, disse: "Eu todo não posso fazer nada", prepotente, e né, foi todo embora. bonzinho. Pois é, Passou outro lado de outra religião, de outra seita judaica e não fez nada. Aí passou um exato. samaritano. O samaritano era um povo impuro. Os judeus achavam que eles eram impuros e ninguém deveria ajudar eles, nem fazer nada por eles, nem se Nem aproximar. conversar, É. nem se aproximar. Aí passou o samaritano, viu o homem lá e ajudou. Aí ele pegou o homem, botou em cima de um transporte, levou para uma hospedaria, pagou e disse: "Olha, eu vou Pagou, viajar, vou deixar um dinheiro aqui, mas o que deixou tudo precisar pode pago, usar", deixou tudo pago. não É é? verdade. Aí ele usou o Então, quê? Usou o Deus vem samaritano, que se era olhar justamente o aquele. impuro, não é? Para Para dar um mostrar exemplo, que né, Paulo, de que você, se você não é melhor que ninguém, você é tão humano, tão quanto a pessoa que bebe, que fuma, é, deixa eles com seus problemas. Mas se a pessoa uhum, está passando fome, está doente, você fala, ah, não, tá assim, tá gastando o dinheirinho dele com cerveja, é por isso que é, está passando fome. Está com uhum, fome, dá um prato de comida. Dá é, um prato de comida, dá um copo com água, não importa. Não importa qual a uhum, sua religião. Uma outra vez eu estava vindo na rua, aí vi uma senhora. Eu estava andando com bicicleta. Aí ela perguntou: minha filha, você pode me ajudar a passar minhas bolsas? Eu posso botar na sua bicicleta? Eu falei: lógico, bota. Aí ela começou a falar de religião. Aí é, ela, porque eu sou evangélica e a gente tem que fazer o bem. Eu falei: olha, a senhora já pensou se eu perguntasse para a senhora qual a sua religião? E a senhora fala: se eu sou evangélica, então eu vou procurar a ajuda dos irmãos? Eu não quero saber a sua religião. Não me interessa a sua religião. Eu sei uhum, que eu tenho que lhe ajudar. Aí foi que é, ela entendeu o recado. Falei: eu nem uhum, falei minha religião para a senhora e nem quero saber da sua. Nós já temos que nos ajudar, só isso. uhum. Aí ela concordou e eu levei a bolsinha Olha, dela. para você ver como a nossa mente ela é condicionada pelas energias que a gente alimenta. Você Isso. falou da sua mãe, né, que ela não estava talvez num bom lugar porque quando morreu estava com sentimento de Sentimento. vingança, de raiva, Não, rancor, não foi? isso, Pois foi isso é, que a minha isso filha falou. basta você quando você vai dormir, por exemplo, o último pensamento que você tem, o último sentimento que você tem, geralmente ele Os acompanha a 20, noite toda, né? Você vai os 20 sonhando com minutos aquilo. antecedentes, né? Os 20 minutos antecedentes, até filme que Digamos, você vê. você vê um filme de terror antes de dormir, então você Isso, dorme e tem um isso, bocado está de sonho atraindo, atrapalhado, um com terror, né? certeza, Então com você quer ter certeza, é. você quer dormir bem, sonhar com os anjos, aí você escuta uma música angelical, imagina os Relaxando. anjos perto de você e tal, você dorme naquilo, você vai passar a noite pensando naquilo ali, Eu sentindo gosto muito, aquilo, eu gosto de isso, eu né? gosto de ver Pai Nosso em aramaico, né? Acho muito Uhum. bom, muito bonito. Agora, Eu gosto, a morte é a mesma coisa. O sentimento que você está tendo na hora da morte vai lhe levar para um lugar relacionado com aquele sentimento. Então, se você está com eu já rancor, vi, com ódio, na hora de morrer, você não vai para um lugar bom, pelo com menos naquele certeza. momento. Depois você pode ser resgatado, né? Mas. É, eu já vi, Paulo, relatos de EQMs de pessoas que estavam sofrendo, se Hum, sentindo no inferno, depois hum, de morto. Essa uhum, pessoa que teve EQM, tendo contato, segundo ele, se encontrou com Jesus. Aí sim. perguntou, por que essa pessoa está desse jeito, se os nossos pecados já foram perdoados? Aí essa pessoa disse que Jesus falou, ele já foi perdoado, só que ele não se perdoou. Quer É, dizer, ele se achava culpado disso, culpado a daquilo, ele culpa. tinha que tirar a culpa. E não é só eu É, lhe perdoar, não é só você me uhum, perdoar, eu tenho que me perdoar também. é, Eu errei, mas se eu me achar culpada para o resto da vida, é, eu vou levar a carga para o outro lado. exato. Eu vou levar, você Isso tem que se aí arrepender. Isso é um recado muito bom para as pessoas que pedem perdão a Deus, e a resposta é: Deus já perdoou, agora você Já precisa perdoou, com se certeza. perdoar, né? Precisa. Isso é É, necessário, né? Porque Jesus, quando ele ia curar, ele perdoava as pessoas, né? Mas ele uhum, perguntava primeiro: você tem fé que eu posso lhe curar? Se a pessoa não tivesse fé, é, ela não seria culpada, não, sabia?
Você Uhum. acredita que eu posso fazer isso? Aí a pessoa, se dissesse que sim, era curado. Aí ele falava, vai e não peques mais. Fica livre, Uhum. acabou, tá liberto. Ele perdoou o pecado. Aí se É. você, eu pequei, eu errei, então você vai levar essa Uhum. carga para o outro lado, a carga do pecado que você já foi perdoado e nem sabe. Não espera morrer para na hora da morte pedir perdão, se perdoar, porque É. talvez você não tenha nem tempo. Entende? Não é um É. ataque cardíaco fulminante, você vai pensar em perdão. Não, ai, ruim, morreu. Então, tem Tem que que estar começar a se pronto. perdoar. Tem que estar pronto para morrer a qualquer momento. Aí as pessoas Uhum. me perguntam assim, você está com medo de morrer? Eu não. Ué, a gente não já nasce com esse sentimento, vai morrer um dia? Por que eu teria Pois medo? é. O futuro está chegando, e eu, que esteja bem-vindo, que esteja bem-vindo. Vai fazer o quê? Né? Então É, nós temos que estar preparados, não só para viver, a vida não é eterna, a vida é passageira, no piscar de olhos, acabou. Nós exatamente. temos que estar preparados para Aí estar do outro lado. eu ia dizer, se Pode falar. você tem algum problema com alguém, alguma dívida, digamos, um mal que você fez a ela, você precisa pedir perdão a ela, peça logo. Se você tem que Isso, porque depois perdoar não também, adianta. perdoe logo. Porque Perdoe, se você perdoe, for para o outro lado devendo, ou o perdão, é horrível. ou o pedido de perdão, então você depois vai sofrer para do outro lado resolver isso. É melhor resolver logo agora. Isso. Pelo pouco que eu aprendi, Paulo, as pessoas, quando morrem com algum tipo de dívida aqui, elas não vão para o outro lado, ela fica aqui, sabia disso? O espírito fica Aqui. vagando aqui. Eu vi a história de Uhum. uma mãe que ainda cuidava do filho de 70 anos. Ela Estava estava lá, mas preso, o estava, olha, espírito. menino, ela estava presa porque a preocupação dela maior era aquele filho. Ah, tá. Então, aquilo, onde tiver o teu tesouro, teu coração, ali estará o teu tesouro. Não, É onde tiver o teu verdade. tesouro, ali estará o teu coração. Então, É, você tem que ter qual é o seu tesouro? O que é que você tem de bom para você levar ou deixar para alguém? é. É o amor? Então é isso que você tem que preencher o seu coração de amor. Uhum. Eu era uma pessoa tão egoísta que as pessoas nem acreditam que eu digo que eu mudei. Eu mudei, Paulo, eu mudei. Eu era uma pessoa fora do comum. Era briguenta, o quê? Eu não levava desaforo para casa nem nada, mas graças ao bom Deus, depois que a minha filha morreu, eu tive muitas experiências de que esse mundo não é nada, nós não somos ninguém nessa vida. Nós não somos ninguém nessa vida. O nosso objetivo é amar e ser amado. Mas se você ama e não é amado, perdoa. Você não precisa ficar se humilhando para uma pessoa que não te ama. Liberta, libera. Mas libera na paz. Não quer? Não Uhum. quer ter compromisso de amor com você? Você não tem nada a ver com isso mais. Você não tem mais Uhum. aquele compromisso de te humilhar, não. Libera. Uhum. Libera e se liberta, o que é melhor. E se Exato. liberta. Pois Essa é. é, para mim, Você chegou na maturidade, né? E é um privilégio a pessoa passar a graças vida, a Deus. chegar nessa idade que você está hoje, com a maturidade que está, daí para frente é Graças só a lucro, Deus. né? Já Em sabe o nome caminho de das Jesus. pedras, né? Eu não aceitava a rejeição. Eu não aceitava alguém não me amar. Eu queria saber o amor das pessoas, a atenção das pessoas. Eu chorava quando eu dava uma festa que alguém da família não vinha. Hoje em dia, eu dou a festa. Quem quiser vir que vê, que não, fica na paz, tá tudo bem. Assim é É a isso vida. mesmo. A gente tem que levar a vida com leveza. Uhum. Quer Ok, falar mais? Lenício. Quer falar mais? Eu falo Teria pelo que eu mais tô. alguma coisa? Teria mais alguma coisa que você queira falar e não tenha falado? Paulo, eu tenho uma experiência que foi uma coisa muito linda, que foi um menino. Estava chegando, se aproximando o Natal, e meus filhos estavam brincando no quintal. Nisso apareceu um menino pretinho no nosso portão. Daí, Hum. meus filhos me chamam, né? Tem um menino aqui no portão. E eu Isso foi na época olhei de e não Natal? via, Na noite de perto do Natal? Natal. Já tava, não, na noite não. Estava assim, entre É. vésperas do Natal, mais ou menos. Estava preparando lá as coisas. Hum. Nisso, eu procurei a mãe do menino e não encontrei. Vi o menino sozinho na rua, olhando para dentro da minha casa. E botei Uhum. o menino para dentro, perguntei se ele queria alguma coisa, ele falou que estava com fome. Botei biscoito para ele, leite, tudo no meio dos meus filhos. Fui para dentro de casa. Paulo, quando eu voltei, cadê o menino? O menino sumiu de dentro do meu quintal. Foi E essa mesmo. criança devia ter uns 3 anos, mais ou menos. Ele estava assim, um menino sujinho, com a roupinha
sabe, surrada pela vida, os pezinhos dele, as perninhas dele curtinhas. Quando eu volto, pergunto para os meus filhos, cadê o menino? Aí, ué, ele estava aqui. E procuramos a rua inteira e não achamos o menino, nem a mãe dele. Não me pergunte como aquela criança entrou no meu quintal. Ele entrou. Ele entrou. Mas você não viu como ele saiu. Até porque o portão era alto e estava trancado. As chaves. Eu não deixava o portão aberto por causa dos meus filhos. Lá passava muito carro. Eu não sei o que aconteceu. O menino ali, naquele instante, desapareceu. Ainda bem que você acolheu ele bem, né? E deu comida para ele. Graças a Deus. Deus seja louvado. Já pensou? Aí meus filhos, mãe, será que foi Jesus? Eu sei lá. Mas se foi, né? Graças a Deus. Se não foi Jesus, foi alguma uma entidade aí que foi lhe visitar e dar essa oportunidade para você fazer o bem. Né? De testar, né? Será que ela vai fazer o bem? Por isso que a gente tem que estar assim, disposto. Às vezes, quando eu passo na rua, que eu vejo pessoas pedindo esmola, porque muitas vezes são enganação, né? Você sabe, as pessoas ficam lá sentadas de bobeira. A maioria. Então, eu tenho ainda tenho esse egoísmo de falar, tá nada. Aí meu coração, aí meu filho fala, mãe, dá. O que ele vai fazer com o dinheiro não é problema seu. Mas ele vai beber, vai usar droga. Mãe, dá, só isso. Não se preocupa com o que ele vai fazer, a responsabilidade não é sua. Meu filho é bem espiritualista nisso, né? Ele tem muito medo de fazer coisas erradas. Está com 40 anos. Esse menino, quando ele era criança, ele estava na sala brincando, daí ele olha para mim e fala assim, minha filha, sou eu, seu pai. Olha, Paulo. E eu achando que ela estava brincando de criança, né? Aí eu, tá bom, papai, tá bom. Ele, filha, sou eu, seu pai. Eu estava triste, minha filha, eu estava muito triste naquele apartamento. Eu estava me sentindo muito solitário. Ele se matou, Paulo, meu pai. Ele se matou. Então, eu acho que naquele instante também ele usou o corpo do meu filho, que eu nunca mais sonhei com meu pai. Aliás, nunca tive sonho. É bem provável. E nisso, hoje ele tá grande, aí quando eu dou bronca dele, ele fala, não esqueça que eu sou seu pai, tá? Você me deve respeito. Fica tirando onda comigo, esse bobão. E fala, acabou? Tá ótimo. Então é isso, eu acho que a gente já conversou, digeriu bem, né, essas experiências que você tem aí, e tiramos boas lições para nossas vidas, né, através delas, e espero que você alimente sempre aí boas energias para estar sempre no astral bom, atraindo espíritos bons e através deles ajudando pessoas, né? Muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. A gente sabe que Jesus falou que muitos são convidados e poucos os escolhidos. Né? Então, se você foi convidado, eu não sei ainda qual o meu propósito, mas eu peço a Deus que à medida que o tempo for passando, eu começo eu assisto bastante vídeos falando a respeito, pesquiso bastante para... Às vezes a gente quer saber qual é o meu propósito. Seu propósito é ajudar o seu próximo. Aí quando perguntaram a Jesus, e quem é o próximo? Ele disse, é aquele que está na sua frente. É aquele que aparece na sua frente ali na hora, né? Então não precisa procurar nenhum propósito. Apenas viva e ame, e o que aparecer na sua frente você resolva ali na base do amor, que você está cumprindo seu propósito. Seja grande, seja pequeno. Para Deus, as pequenas coisas têm um valor muito grande, né? E às vezes coisas que a gente considera grande não tem valor nenhum. Porque na verdade não existe pecadinho e pecadão. Né? Tudo é pecado ou tudo é certo. Então, se eu faço uma coisa pequenininha certa, aquilo está certo, acabou. Ou se eu faço uma grande obra, tudo, para Deus o tamanho é o mesmo. Quer dizer, o poder é o mesmo. Né? Tanto faz se eu tiro uma pedra do caminho para alguém cair, né? Ou se eu tiro uma pedra enorme. É o mesmo, o objetivo é um só. É fazer o bem. É fazer o bem. Aí. Então, eu busco fazer minha parte. Vamos aí, já que a gente se entrelaçou através desse canal, vamos continuar sempre juntos, né? Com certeza, e sempre que você quiser procurar a gente para relatar alguma coisa, você relata. Vamos deixar também aqui na descrição do vídeo o seu Se eu sobreviver em outubro.
Não, com Não. certeza. Com certeza depois você vai nos contar isso. Eu acho que o recado é, você só vai ficar nessa maré aí até outubro. De lá, a partir daí tudo vai melhorar para você. É Em isso. nome de Jesus que seja. Ok, Nice. Muito obrigado, viu? Tchau, fica com Deus. Fica na Obrigada pela paz. oportunidade.